Fala pessoal, tudo sussa? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos mergulhar de cabeça num dos assuntos mais sinistros e fascinantes da história: os mistérios da humanidade. Ao longo dos séculos, a gente, os seres humanos, se deparou com cada evento bizarro, cada lugar sinistro. É de arrepiar. Preparei um negócio especial para vocês. Se você é daquele tipo que curte mistério, adora uma teoria da conspiração e pira com suspense, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nadinha. Quem nunca ficou de cabelo em pé com as histórias do Triângulo das Bermudas, aquele lugar macabro no meio do oceano que parece que engole navios e aviões? Essa área, ali entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Miami, é palco de uns desaparecimentos cabulosos há séculos. A ciência tenta dar uma explicação, falando de tempestades sinistras, falha humana e correntezas marítimas perigosas. Mas, fala sério, nenhuma dessas explicações consegue realmente explicar o mistério que ronda o Triângulo das Bermudas, né? E você o que acha? Será que um dia a gente vai desvendar esse mistério todo? E se eu te contar que, em algum lugar no fundo do mar, tá lá uma cidade inteira com construções de cair o queixo e uma tecnologia super avançada para a época? Essa é a Parada de Atlântida, um dos maiores mistérios da arqueologia, que até hoje deixa os cientistas coçando a cabeça. A lenda de Atlântida foi contada pelo filósofo grego Platão, um cara muito inteligente, há mais de 2000 anos atrás. Segundo ele, Atlântida era tipo uma ilha gigante, um verdadeiro paraíso na Terra, onde morava um povo poderoso e cheio de sabedoria. Mas, como tudo que é bom dura pouco, Atlântida acabou sendo destruída por uma baita catástrofe, afundando no oceano num piscar de olhos. Tem gente que acredita que essa cidade perdida está debaixo d'água no Oceano Atlântico, enquanto outros acham que ela pode estar em outros lugares. Mas até hoje, ninguém encontrou nada de concreto. E você, o que acha? Será que Atlântida é só uma lenda para boi dormir? Tenta imaginar só. Um deserto enorme no Peru, cheio de desenhos gigantescos e figuras geométricas que só podem ser vistas lá do alto. Essas são as linhas de Nazca, um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, que deixa qualquer um de boca aberta. Criadas pela galera da civilização Nazca há mais de 2000 anos, as linhas se espalham por quilômetros, formando desenhos de animais, plantas e figuras geométricas. Mas como é que um povo sem celular, sem internet, sem nada da tecnologia que a gente tem hoje, conseguiu fazer desenhos tão perfeitos e em um tamanho tão absurdo? As teorias são as mais diversas possíveis. Tem gente que fala em calendários astronômicos, outros já juram que são mensagens para ETs. A ciência, claro, busca explicações mais pé no chão, mas a verdade é que ninguém sabe ao certo como as linhas de Nazca foram feitas. Lá no coração da América Central, floresceu uma civilização para lá de avançada, os maias. Com um conhecimento de dar inveja em muito estudioso de hoje, os maias mandavam bem em astronomia, matemática e arquitetura. Eles construíram cidades incríveis e criaram um calendário tão preciso que faria qualquer relógio suíço parecer coisa de criança. Mas, do nada, no auge do seu poder, a civilização maia simplesmente desmoronou. As cidades, antes cheias de vida, ficaram abandonadas, a população diminuiu drasticamente e os maias, simplesmente, desapareceram. Mas o que aconteceu com essa galera tão inteligente? Guerras, doenças, mudanças climáticas? As teorias são muitas, mas nenhuma delas consegue explicar completamente o sumiço repentino dos maias. O mistério do desaparecimento deles continua sendo um dos maiores enigmas da arqueologia, um verdadeiro quebra-cabeça que intriga os pesquisadores até hoje. Nas profundezas sinistras do Lago Ness, lá na Escócia, dizem que mora uma criatura que botaria medo em muito pescador. O famoso monstro do Lago Ness, carinhosamente apelidado de Nessie. A lenda dessa criatura existe há séculos, com vários relatos de pessoas que juram de pés juntos terem visto um bicho gigante, parecido com um dinossauro, dando sopa por lá. Cientistas e aventureiros já vasculharam o Lago Ness de cabo a rabo, mas, até agora, ninguém encontrou nenhuma prova de que Nessie realmente existe. Mas, mesmo sem provas, a lenda de Nessie continua mais viva do que nunca, atraindo turistas e curiosos do mundo inteiro, que sonham em ver a fera com seus próprios olhos. No Líbano, no meio de um vale verdejante, estão as ruínas impressionantes de Baalbek,
um antigo templo romano que guarda um dos maiores mistérios da engenharia antiga. Lá, a gente encontra umas pedras gigantescas, cada uma pesando mais de 1000 toneladas, que foram usadas para construir os templos. A pergunta que não quer calar é: como é que os romanos, sem guindaste, sem caminhão, sem nada da tecnologia que a gente tem hoje, conseguiram mover esses monstros de pedra por quilômetros e colocá-los no lugar com tanta perfeição? Alguns estudiosos acreditam que eles usaram rampas de terra e cordas, mas, convenhamos, a tarefa ainda assim seria quase impossível. Outros preferem acreditar em teorias mais mirabolantes, como a ajuda de extraterrestres. Seja qual for a explicação, Baalbek continua sendo uma prova impressionante da capacidade humana e um mistério que intriga a todos nós. No século XVI, um grupo de ingleses desembarcou na ilha de Roanoke, na América do Norte, com o sonho de uma vida nova. Mas o que parecia uma aventura se transformou em um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Liderados por John White, os colonos começaram a construir suas casas, cheios de esperança. White voltou para a Inglaterra para buscar ajuda, deixando mais de 100 pessoas. 3 anos depois, ele encontrou a colônia abandonada, como se todos tivessem evaporado. A única pista era a palavra Croatoan, escrita em um pedaço de madeira. Até hoje, o mistério de Roanoke permanece sem solução, fascinando a todos nós. No coração do Egito, as pirâmides de Gizé se destacam no horizonte, monumentos gigantescos que desafiam o tempo e a nossa capacidade de entender como foram construídas. Levantadas há mais de 4.500 anos, as pirâmides são consideradas uma das maiores maravilhas do mundo antigo. Mas como é que uma civilização que viveu há tanto tempo, sem a tecnologia que a gente tem hoje, conseguiu construir estruturas tão colossais e complexas? As pirâmides são formadas por milhões de blocos de pedra, alguns tão pesados que fariam um caminhão de carga parecer um carrinho de brinquedo, que foram cortados, transportados e encaixados com uma precisão milimétrica. A construção dessas pirâmides era um projeto faraônico, que exigia o trabalho de milhares de pessoas durante décadas. Alguns estudiosos acreditam que os egípcios usavam rampas de areia, alavancas e rolos de madeira para mover os blocos, enquanto outros acham que eles tinham técnicas de engenharia que a gente ainda nem sonha em conhecer. As pirâmides do Egito continuam sendo um dos maiores mistérios da história, um lembrete do poder e da engenhosidade das civilizações antigas. Apertem os cintos porque agora a gente vai viajar para o desconhecido e falar sobre um dos maiores mistérios da ciência, a matéria escura. Se liga, tudo o que a gente consegue ver no universo, as estrelas, os planetas, as galáxias, representam apenas 5% de tudo o que existe. Os outros 95% são compostos por algo que a gente não consegue ver, tocar ou detectar diretamente: a matéria escura e a energia escura. A matéria escura é como se fosse um fantasma cósmico, invisível aos nossos olhos e aos nossos instrumentos, mas que exerce uma força gravitacional poderosa sobre tudo ao seu redor. Os cientistas sabem que ela existe por causa dos seus efeitos gravitacionais sobre a matéria visível, como as estrelas e as galáxias. Mas o que é a matéria escura? Ninguém sabe ao certo. Desvendar esse mistério é um dos maiores desafios da física moderna. Em 2014, o mundo inteiro ficou em choque com o desaparecimento misterioso do voo MH370 da Malaysia Airlines. O avião, que ia de Kuala Lumpur, na Malásia, para Pequim, na China, com 239 pessoas a bordo, simplesmente sumiu do mapa, sem deixar nenhum vestígio. As buscas pelo voo MH370 se tornaram uma das maiores e mais caras da história da aviação, com equipes de vários países usando tecnologia de ponta. Mas, mesmo com todo mundo procurando, o avião nunca foi encontrado. O que aconteceu com o voo MH370? Essa é a pergunta que não sai da cabeça de ninguém. As teorias são muitas: falha mecânica, erro humano, sequestro, sabotagem e até abdução alienígena. A falta de provas e o tamanho do oceano onde o avião desapareceu tornam a busca por respostas um desafio gigantesco. E aí, galera, curtiram a viagem pelos maiores mistérios da humanidade? De civilizações perdidas a eventos inexplicáveis, o mundo tá cheio de mistérios que desafiam a gente a pensar fora da caixa. E o mais legal
é que para muitos desses mistérios, a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Cabe a cada um de nós usar a curiosidade e a vontade de aprender para tentar desvendar os segredos que o universo esconde. Qual desses mistérios você achou mais sinistro? Me conta nos comentários. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.